Olá, pessoal. Meu nome é Joel Francischini e eu irei apresentar para vocês meu trabalho sobre a análise das infrações na área de instrumentos de medição de 2018 a 2019. Esse trabalho foi feito por mim e pelo meu colega Cristo, aqui na Superintendência do Inmetro, no Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho ele foca basicamente na parte da verificação de instrumentos, tanto a verificação inicial quanto a verificação subsequente, onde na verificação subsequente estão incluídos as verificações periódicas e as verificações após o reparo. A verificação inicial, então, é a verificação quando o instrumento ele é produzido, né, fabricado ou importado, geralmente nas dependências dos fabricantes ou importadores, antes de ser colocado em uso. E as verificações subsequentes são feitas quando os instrumentos são colocados em uso, e elas são as verificações periódicas, que são feitas a cada ano ou a cada 2 anos, e as verificações após o reparo. Segundo a Lei 9933 de 99, o Inmetro ele é competente para exercer com exclusividade o poder de polícia administrativa na metrologia legal. Essa mesma lei também ela possibilita ao Inmetro para que ele possa delegar a competência da metrologia legal, do poder de polícia da metrologia legal, para entidades públicas. Então, o Inmetro, através da rede, então, ela executa a verificação dos instrumentos em todo o país. Então, o Inmetro possui duas superintendências, né, Goiás e Rio Grande do Sul, e 24 órgãos delegados que juntos compõem o que se chama a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Então, esses órgãos são responsáveis por executar as verificações de instrumentos de medição em todo o Brasil. E as não conformidades que são identificadas por essas equipes em termos de verificação de instrumentos, elas são registradas para cada não conformidade é aberto um processo administrativo cujo tratamento, né, o processamento e o julgamento dessas não conformidades é realizada com base nessa resolução do Conmetro, número 08/2006. Em termos de verificação inicial, existe um número muito grande de instrumentos que são verificados, porque todos os instrumentos que são produzidos e importados no Brasil, eles passam, de alguma forma, por verificação inicial por parte do Inmetro, via superintendências ou por algum órgão delegado. E nas verificações iniciais, a taxa de reprovação ela é muito baixa, porque basicamente a gente trabalha em condições controladas, né? Geralmente a verificação inicial é feita nas instalações do fabricante, como eu falei, muitas vezes em ambientes laboratoriais também, então é de se esperar que a reprovação nesses locais ela seja realmente baixa. Mas nós temos aqui alguns grupos de instrumentos cujo índice de reprovação ele é relativamente alto. No caso aqui, medidores de gás, que em 2019 chegou aí a quase 10% de reprovação, etilômetros, que nos últimos anos aí, 2018, 2019, ficou na casa aí de 6,8, 6,9 ou 8,3%. Então, esses grupos aí de instrumentos ainda possuem um índice de reprovação relativamente alto em relação aos demais instrumentos. Mas a maioria desses instrumentos, a taxa de reprovação tende a ser zero, ou é zero, né, na maioria das vezes. Na verificação periódica, que é a verificação realizada em períodos especificados de tempo, então, na maioria das vezes é 1 ano, 2 anos, nós temos aí um grupo de instrumentos que possui também um nível de reprovação baixo, né, abaixo de 2%,
mais ou menos a metade desses instrumentos possui um nível de reprovação abaixo de 2%, mas também tem um grupo de instrumentos aqui que possuem uma taxa de reprovação relativamente alta. Medidores de água, por exemplo, a taxa de reprovação fica na casa aí dos 40%. Mas medidores de água, medidores de energia elétrica, é bom a gente deixar isso claro, que a taxa de reprovação deles é alta, porque é de se esperar que eles tenham uma taxa de reprovação alta, pois geralmente eles vêm para verificação periódica quando já há uma suspeita ou algum indício de que eles possuem algum tipo de problema. Geralmente por demanda judicial, por solicitação do usuário, eles são encaminhados para verificação e aí, nesses casos, a reprovação, ela realmente ela é bem elevada. E dispenser de GNV, né, se mantém na faixa aí dos 19% de reprovação nos 2 anos estudados. Nas verificações após reparo, é possível observar que bombas medidoras de combustíveis e balanças dominam em termos de quantidade de instrumentos verificados na verificação após reparo, porque há uma tendência do Inmetro, dos órgãos da rede, em focar nesses instrumentos na verificação após reparo, e a verificação e a taxa de reprovação desses instrumentos, ela mais ou menos acompanha o perfil da verificação subsequente, da verificação periódica. Então nós temos aqui dispenser de GNV com um índice de reprovação na casa de 18% a 24%, e Sphygmon manômetros com uma taxa de reprovação em torno de 11% a 15%, bombas medidoras de 7% a 12%, e balanças com uma taxa de reprovação entre 5,7% e 6%. Ao analisar esses dados por grupos e por estados, nós podemos observar que 48% das não conformidades identificadas, elas dizem respeito a um único instrumento, que é o cronotacógrafo. Em seguida, vem com 18,6% os taxímetros, 11,6% das não conformidades estudadas no período foram do grupo diversos, 10,9% das bombas medidoras de combustíveis, 9,5% de balanças, 0,9% outros instrumentos e 0,5% veículo-tanque. Os estados que mais registraram não conformidades foram São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Maranhão. Os 6 estados que mais registraram não conformidades em instrumentos. São Paulo, né, possui um perfil de distribuição proporcional, mais ou menos em relação aos grupos de instrumentos analisados. Pernambuco tem uma tendência por priorizar cronotacógrafo. O Rio de Janeiro tem uma tendência em priorizar taxímetros. Espírito Santo também tem uma tendência aí a focar suas ações em cronotacógrafos. Analisando agora as principais não conformidades identificadas por cada grupo de instrumentos, a gente consegue observar, então, que no caso das bombas medidoras de combustíveis, como a gente pegou aqui um período de transição entre o antigo regulamento e o novo regulamento, a gente pode ver que as não conformidades em bombas, elas são basicamente duas, que são os erros de medição acima do erro máximo admissível e a violação nos pontos de selagem. Essas 4 não conformidades aqui das bombas, que são as 4 primeiras não conformidades, elas correspondem a 54% das não conformidades totais registradas em bombas. Na parte das balanças, então nós temos aí que
28, 29%, mais ou menos, das não conformidades, elas dizem respeito a instrumentos com plano de selagem violado. Em seguida, então, vem os problemas relacionados aos erros de medição acima do máximo admissível. No cronotacógrafo, 72% das não conformidades são sobre certificado vencido ou instrumento não verificado. Mas as três primeiras não conformidades, elas dizem respeito ao mesmo problema, que é a falta de verificação ou certificado vencido. E essas três não conformidades juntas, elas correspondem a 95% do total das não conformidades identificadas em cronotacógrafos no Brasil todo. Em termos de taxímetros, a principal não conformidade identificada é o taxímetro que não foi apresentado para verificação no dia e hora marcados. Em seguida, vem o uso, né, de oficinas ou empresas que não estão autorizadas para fazer manutenção nesses instrumentos. Essas duas não conformidades juntas correspondem a 97% do total das não conformidades identificadas em taxímetros. Na parte do veículo-tanque, então, a gente não tem muitos registros de não conformidades, até porque imagino que poucos estados executem esse tipo de serviço. Então, é de se esperar que os dados eles são bem baixos, os números são baixos mesmo. Mas tratam basicamente aí da falta de selagem nas tampas, né, nas tampas que dão acesso ao líquido transportado, ou o condutor está com o certificado vencido, ou falta do certificado original, ou com algum indício de falsificação do certificado. E no caso dos outros instrumentos, no 19% mais ou menos das não conformidades são de dispenser de GNV apresentando erros acima do erro máximo admissível. E somado aí em segundo lugar, vem os esfigmomanômetros mecânicos com vazamento de ar. E no grupo diversos, nós temos aí 24% das não conformidades identificadas são de instrumentos de medição sem aprovação de modelo que estão em uso no mercado, seguido pelo caso do pão francês, que é vendido à unidade ou quando não existe indicação do preço a pagar pelo quilo do pão francês. Essas não conformidades, então, são as principais não conformidades identificadas em cada grupo de instrumento estudado. Bom, sobre esses dados, é bom a gente deixar alguns comentários que nos chamou a atenção. O Inmetro, então, vem tentando focar seus esforços em atividades de supervisão no mercado, nos locais mais críticos. E o objetivo desse trabalho aqui foi justamente esse, levantar e trazer esses dados sobre quais são os grupos de instrumentos onde o Inmetro poderia aumentar a sua atuação, o controle, e quais são os grupos de instrumentos que são regulamentados, mas que o Inmetro poderia flexibilizar um pouco mais no controle. Então, basicamente, é isso que eu tinha para apresentar. Eu gostaria de agradecer pela atenção e me coloco à disposição do que for necessário, se tiver alguma dúvida. E muito obrigado e tenham todos um bom evento.